Oi, gente, um dia abençoado para todos vocês. Eu sou a Maura. Agradeço a vocês que se inscreveram no canal. Eu tô acreditando em nossa evolução e crescimento por aqui. Eu digo assim, nossa evolução, porque somos muitos, né, que estamos aí nessa jornada, crendo e acreditando que vamos ter vitória aqui no YouTube. Bom, no último vídeo eu falei com vocês da minha saída do interior e vinda para a cidade de Belo Horizonte. Então a gente vai continuar falando sobre isso, né? No, no ano de 1995 eu estava com 15 anos e eu estava deixando a minha cidade do interior e vindo para a cidade de Belo Horizonte para trabalhar como babá. Bom, eu sou a mais velha dos meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, né? 2 irmãos e 2 irmãs. E sendo a mais velha, eu já tinha bastante experiência, né, nessa área que é cuidar de crianças, né? Eu já sabia muita coisa, como cuidar do umbigo, trocar fralda, alimentar, entreter, proteger, porque sendo a mais velha, né, eu trabalhei muito, muito cuidando dos meus irmãos. Então, pra mim, o trabalho de babá, ele me pareceu assim um trabalho muito atraente. Tanto pelo que eu ia fazer, né, quanto pelo que eu ia ganhar, né? Então, eu acabei ficando muito feliz, né, de estar vindo para Belo Horizonte e trabalhar como babá. Então, o meu primeiro trabalho foi aqui no bairro, eu não sei o nome do bairro, foi na Avenida Olegário Maciel, num apartamento onde morava, né, essa cunhada da prima da minha patroa lá do interior, né? Eu já contei a história, né? Quem viu lá no outro vídeo, né? Da diretora onde eu morei lá na casa dela. Então, o que que acontece? Eu vim trabalhar nessa casa e ia olhar uma menina de 3 anos. Qual foi a minha experiência trabalhando, né? Cuidando do filho de uma outra pessoa? Eu posso dizer que para mim foi maravilhosa essa experiência. Vindo do interior, tudo era novidade, tudo, absolutamente tudo. Tudo, desde a cidade, né, toda a movimentação, né, o tráfego, carro para lá e para cá, ônibus para lá e para cá. Então, assim, tudo era novidade. Apartamentos, o prédio onde eu fui trabalhar, eu nunca havia, né, nem sonhado, né, em entrar em um elevador. Então, tudo era novidade. Eu acho, tô me recordando aqui se era no 12º andar, algo assim. Então, aquilo pra mim tudo foi muito empolgante. O apartamento, aquela visão. No momento que eu comecei a trabalhar lá, tava construindo um grande shopping aqui em Belo Horizonte, que é o Diamond, um negócio assim. Diamond. Acho que o nome é esse, vai me desculpar se eu estiver errado aí. Tava iniciando aquela construção e era bem diferente assim, o apartamento onde eu trabalhava. E eu achei assim tudo muito maravilhoso. A patroa maravilhosa, a criança maravilhosa. Então assim, foi muito empolgante aquela nova experiência para mim. Para quem veio do interior, meu Deus do céu, assim, eu não sei, não tem nem palavras assim para descrever o como que eu fiquei empolgada com tanta novidade e aquilo para mim não pareceu um trabalho. Não parecia um trabalho, parecia mais uma diversão, parecia que eu estava ganhando para me divertir e para conhecer coisas novas. Tudo era muito novo. Então, desde, como eu falei, né, desde o local onde eu trabalhava, né, o apartamento, desde as pessoas, o tratamento tão diferente. Então, assim, foi maravilhoso. E a menina rapidamente ela acostumou comigo. Então, assim, toda a experiência que eu vivi lá, eu aprendi muitas coisas. Foi o meu início ali aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, eu aprendi muitas coisas. Eu conheci muitos lugares. Ela ia pra clubes e me levava, né? Porque eu era babá, tinha que acompanhar a criança. E tudo aquilo pra mim era maravilhoso. Ia pra circos, pro shopping, pra fazenda. Gente, eu conheci lugares maravilhosos estando ali
na casa dessa mulher, olhando essa menininha de 3 anos. E o salário, eu tava ganhando um salário mínimo. Aquilo pra mim era muita coisa, ganhar um salário mínimo. Então eu estava muito feliz, muito feliz. E eu ia pra casa da minha tia, né, que tinha vindo comigo. Eu ia pra casa da minha tia aos sábados. Eu ficava lá aos sábados, e eu ficava o sábado e o domingo na casa da minha tia. Eu ia pra minha igreja, né, da qual eu congregava, no domingo, e na segunda eu retornava para o meu trabalho. Mas acontecia algumas vezes de que a minha patroa falava: Maura, você pode ficar esse fim de semana, porque a gente vai pro sítio, a gente vai pra fazenda. E aquilo pra mim não mudava nada, era tudo muito maravilhoso. Eu tenho assim, experiências maravilhosas quando fomos ao sítio, quando fomos à fazenda. Então assim, foram assim muitas coisas maravilhosas que aconteceu. E o que que acontece? Eu não me importava com isso, mas uma prima minha falou assim: Maura, esse pessoal tá abusando de você. Acontece de algumas vezes você não vir pra casa e você deveria vir, é melhor você sair desse trabalho. No primeiro momento eu não levei isso em conta, porque eu tava gostando, mas muitas coisas foram faladas e eu acabei pensando que deveria ter uma outra opção melhor, porque eu ouvi muitas coisas. Eu deveria estar congregando, eu deveria estar indo na minha igreja e eu estava faltando devido a alguns fins de semana eu não estar indo. E acabou que eu era muito inocente, né? Eu tinha 15 anos o aprendizado, ele vai vindo pra gente com o tempo. Muitas das vezes a gente não tem uma opinião formada e a gente se deixa levar pelo que as pessoas sugerem pra gente, pelo que as pessoas acham que seria melhor pra gente. E a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida que a gente tem que tomar as nossas próprias decisões, as nossas próprias atitudes, independente do que outras pessoas falem, porque quem vai colher os resultados daquela decisão, daquela atitude, é você, né? No caso seria eu, somos nós que vamos colher. E eu acabei saindo. Eu ouvi muitas pessoas falando algo desse tipo, que aquilo era um abuso, que acontecia às vezes 2 fins de semana eu não ir para casa. Então eu acabei saindo desse trabalho. Sinceramente, eu fiquei muito triste. Eu me arrependi de ter saído. Não, eu chorei depois, procurando trabalho. Nessa minha procura de trabalho, eu tentei trabalhar, eu arrumei um trabalho, né, na casa de uma senhora, mas não fiquei nem 2 meses, era 2 idosos, aquilo não era pra mim a situação. E eu me arrependi muito de ter saído lá, né, da casa dessa mulher, onde eu olhava essa menina de 3 anos, e aquilo pra mim era maravilhoso, gente. Eu tô lembrando aqui enquanto eu falo, olha, pensa, eu ficava vendo filmes, toda a coleção da Disney, eu acho naquela época, com 15 anos eu assisti. Eu ficava vendo filmes, a minha obrigação era cuidar da criança, entreter, lavar as roupas dela, cuidar da alimentação dela. E aquilo, meu Deus, eu me recordo que parece que eu tava ganhando pra me divertir. Era isso. Eu podia ver filmes, eu podia passear com ela, era tudo muito maravilhoso. Então acabou que quando eu saí de lá, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu fiquei pedindo, oh, meu Deus, abre as portas de um trabalho tão bom quanto esse, porque eu não vou mais perder um trabalho assim à toa, porque eu fiquei muito triste de ter perdido aquele trabalho. E Deus abriu as portas para mim de um outro trabalho. Eu lembro que para esse outro trabalho foi o esposo da minha prima, de uma das minhas primas. O esposo dela, no ônibus, conheceu uma mulher e a mulher estava comentando sobre a filha da patroa, que tinha tido neném em pouco tempo, estava precisando de uma babá. E esse moço que tá no lugar de meu primo, casado com uma prima minha, ele falou, não, tem uma prima minha que chegou do interior, ela tá procurando trabalho. E ele chegou e contou pra mim. E me indicou onde era a casa dessa mulher, que era lá no meu bairro. Eu tava indo pra casa dessa mulher e pensando, meu Deus, será que é pra eu trabalhar aqui no bairro? Eu achei tão bonito lá o centro, aquelas coisas todas, mas mesmo assim eu toquei na campainha lá da casa da mulher e a mulher me atendeu, né, muito bem, e falou, não, é pra filha da minha patroa, explicou, e eu fui trabalhar nessa outra casa, que por sinal também foi uma experiência maravilhosa, gente, todas essas experiências trabalhando com criança, ai, meu coração fica quentinho só de pensar, porque foram assim experiências gratificantes.
Nessa outra casa era um bebê de 6 meses. Eu cheguei lá e o casal, que tinha pouco tempo, né, recém-casado, me apresentou o bebê de 6 meses e me falou o que era para ser feito, para cuidar daquela criança. Ela ia voltar a trabalhar e não ia ser assim todo o tempo, alguns períodos ela ia estar em casa. Ele era um arquiteto, ela era atriz e eu amei a nova experiência, gente. Eu amei a nova experiência, eu amei o ambiente, eu amei os meus patrões, eu amei aquela criança de uma maneira assim, que todas as recordações que eu tenho são maravilhosas. Nossa Deus, aquela criança parecia, assim, como se fosse um filho. Assim, tantas memórias, tantas recordações. Eu vi aquela criança crescendo, se desenvolvendo. E toda a minha experiência de babá cuidando dessa criança foi assim muito empolgante e muito maravilhoso. Eu assim, uma outra hora talvez a gente fala dessa experiência, como que é trabalhar com criança, trabalhar na casa de uma pessoa. Eu dormia lá, era a mesma coisa. Eu ia aos fins de semana para casa da minha tia e eu fiquei ali muito tempo. Até eu me apaixonar. Até eu me apaixonar. Porque eu comecei a gostar, né, de um rapaz lá na minha igreja e me apaixonei e coloquei na cabeça que eu queria casar, né. Então, por esse motivo, eu saí de lá. Por esse motivo. Mas todo o tempo, toda a minha recordação naquele ambiente com aquela criança foram muitos momentos maravilhosos. Foram viagens, foi ver aquela criança crescendo. Foi assim muito empolgante. E aí então eu tive que sair de lá. Porque eu me apaixonei e resolvi me casar. Então, eu lembro que a minha patroa falou, Maura, você tá muito nova pra casar, mas eu não tava tão nova assim, né, gente? Eu já tava com 19 anos. O tempo passou, né? Eu já tava com 19 anos e eu decidi casar. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo, né? Pra não ficar muito longo, como sempre. Desde já eu agradeço aqueles que se inscreveram e aqueles que vão se inscrever. E no próximo vídeo eu vou contar pra você como eu tomei essa decisão de me casar. Mas antes, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou explicar o motivo, né, pelo qual eu estou contando essa minha história. É porque eu quero falar sobre alguns temas específicos. E eu queria chegar aqui e apresentar para vocês a minha história para depois eu começar do ponto onde eu estou, entendeu? Do ponto meu atual. Eu gostaria de ter dado e estou dando, né, essa introdução, esse anterior da minha vida para, eu acho que em uns 4, 5 vídeos eu fecho essa introdução para eu poder estar falando de alguns pontos específicos, para vocês me conhecerem e saber quem está falando. Eu sei que eu não sou ninguém importante, às vezes a gente vê os vídeos, as pessoas falam assim, ninguém tá se importando com a sua história, não precisa se apresentar. Eu já cometi esse erro, que eu comecei aqui me apresentando e falando da minha história, e essa é a minha história. Para então eu começar a falar de algumas coisas mais específicas que Deus colocar em meu coração para estar falando aqui no canal. Muito obrigada pela atenção, se você esteve comigo até aqui. Então, no outro vídeo eu vou falar dessa nova etapa, casamento, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.